Pai do Senhor, meninas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia, continuando uma mulher segundo o coração de Deus, né? Semana passada nós falamos sobre princípios, valores, posicionamento, né? E eu gostaria de dar continuidade sobre posicionamento, né? Semana passada eu estava conversando com uma irmã e eu disse para ela sobre cenários, que Deus não precisava de um cenário para fazer um milagre ou para nos guardar, nos proteger. Ele é Deus e o cuidado dele permanece fiel. E essa semana abri no Instagram, vi uma pastora do qual eu gosto muito, falando a mesma palavra. Eu gostaria de dividir o que Deus colocou no meu coração e eu dividi com essa irmã. Está em Êxodo, no capítulo 1, no verso 22. Diz assim: Por isso Faraó ordenou a todo o seu povo: lancem no Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Amém? Aqui, Faraó havia dado uma ordem às parteiras hebreias que, se nascesse um menino, elas matassem. Mas se nascesse as meninas, que ele queria, diminuir o povo hebreu. E ali as parteiras, elas temeram a Deus. Elas falaram: não, eu não vou fazer isso. E ali entra no cenário Joquebede, uma mulher segundo o coração de Deus, Porque é só muita instrução do Senhor. Se você analisar toda a palavra, se você estudar toda a palavra, você vai ver quão forte essa mulher foi. Como que você consegue esconder uma criança? Nasce ali Moisés, ela esconde por 3 meses. E depois, debaixo de uma ordem, Deus deu a estratégia para ela colocar, betumar um cesto, colocar no Nilo, colocar a própria filha para guiá-lo, E foi o que eu disse para essa irmã. Ela me disse assim: Márcia, eu olho para esse cenário e às vezes penso: Deus, eu quero tanto a minha promessa, mas num cenário como esse eu até estou desistindo. Eu falei para ela: Deus não precisa de um cenário bom para fazer milagre. E muito menos o cuidado dele é permanente, é eterno. O cuidado dele é fiel, Assim foi com Moisés. O porquê com você seria diferente? Eu disse para ela: se o Senhor te der o teu milagre, Ele vai cuidar, independente do cenário que estamos vivendo. A nossa vida não está nas mãos do homem, a nossa vida está nas mãos de Deus. Nós precisamos ter essa confiança, como Joquebede teve nessa situação. Você imagina você viver debaixo de uma ameaça de morte e mesmo assim, eu falei assim, eu fiquei pensando comigo, como se esconde uma criança? O Samuel, ele acordava a vizinhança todinha. Como que esconde uma criança 3 meses? Um bebê. Como que alguém esconde? Se não for a mão de Deus. Então, o cuidado de Deus você vê. Mas o que você vê além disso? Além do cuidado de Deus, uma mulher posicionada. Uma mulher que não dependia do que o homem falava. Uma mulher que não dependia do cenário que estava à sua volta. Uma mulher que não dependia da circunstância da opressão, do que estava gerando no cenário caótico. Muitas das vezes, Deus vai permitir situações para fortalecer a nossa fé, para extrair de nós, aquela autoridade, fazer brotar em nós a autoridade que Ele já nos deu, a confiança que Ele já nos deu, mas Deus vai permitir esse cenário, E muitas das vezes a gente tem que passar por algumas situações, não por maldade, não porque Deus é ruim, mas porque é necessário para que a glória dele se manifeste. Para que as pessoas, quando olharem, digam verdadeiramente: Deus é na vida dessa pessoa. Foi o próprio Deus quem fez. Ali teria como dizer que seria o homem que não. Foi o próprio Deus que guiou Moisés, que conduziu Moisés nas águas do Nilo. A gente tem que entender isso. Quando a nossa vida, quando nossos projetos, quando os nossos sonhos estiverem na mão de Deus, Ele guiará. Ele fará tudo dar certo, mesmo que o cenário seja caótico,
Mesmo que o cenário seja de destruição, Ele nos dará vitória, porque Ele é Deus e quando Ele fala, está falado, quando Ele determina, está determinado. Isso é ter fé, isso é ser uma mulher como Joquebede, determinada. Ela colocou a sua fé e confiança que Deus olharia para o seu povo, principalmente para a sua família. A sua casa estava vivendo uma ameaça, mas ela se posicionou. Precisamos nos posicionar e colocar total dependência. A nossa família está nas mãos do Senhor. Os nossos filhos estão na mão do Senhor. A minha vida está na mão do Senhor. Isso eu preciso acreditar todos os dias, independente do cenário. E ali Joquebede vai. Quando ela viu que não dava mais. Quando ela viu que poderia causar algum mal para o seu filho. Você imagina uma mãe, não dá nem para imaginar, colocar um bebezinho, mesmo que o cesto estava todo trabalhado ali, todo betumado. Ela teve medo? Como mãe? Sim, com certeza o coração angustiou. Ela era ser humano. Mas ela falou, Deus quem me deu, Ele vai cuidar. Ele vai cuidar. Então ela colocou, pediu para a filha encaminhar. E ali a filha ficou de prontidão, para no momento certo agisse. Ei, coloca uma coisa na sua cabeça. O Deus quem te deu a promessa te dará as estratégias. Eu falo que eu tenho vivido cada dia. Eu falo assim, Senhor, cada dia eu tenho vivido uma experiência nova com o Senhor. E Deus tem me feito esperar. Não é fácil, eu não sou uma pessoa que gosta de esperar. Eu não gosto muito de esperar, por mais que eu já passei muito tempo de provação em espera. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ver as coisas andando. Mas tem momentos que Deus fala para mim assim, hoje, com mais obediência. Deus fala, fica quietinha que eu vou agir. Deus, eu preciso disso. Espera. E quando eu vejo, Deus fez. Isso é confiança. Então, cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho mais e Deus vai fazendo mais, porque Ele é fiel. E quando a gente acreditar, quando a gente aprender a botar total confiança em nós, a nossa total dependência no Senhor, as coisas darão mais certo. Mas se posicione, medite nessa palavra. Joquebede não tinha muita escolha, mas ela sabia que existia um Deus maior do que qualquer situação, maior do que qualquer ameaça, maior do que qualquer faraó, e era poderoso para agir. Porque Deus não vai agir na sua vida e na sua causa, mas talvez Deus está esperando você se posicionar, receber do alto as estratégias dele e agir, mulher. Amém? Fiquem com essa palavra, meditem. Deus não precisa de um cenário para mudar a história. Deus mudou a história de Joquebede, mudou a história de Moisés, mudou a história da nação de Israel, porque não poderá mudar a sua. Amém? Fiquem todos com essa palavra e que Deus abençoe cada família aqui representada no nome de Jesus.